A retrospectiva de 2021 abre espaço agora para o projeto que o Instituto Butantan fez em Serrana, que foi a primeira cidade do Brasil a ter vacinação em massa. A EPTV acompanhou o trabalho pioneiro para diminuir o número de mortes, que era muito grande no país antes da chegada das vacinas. Bom, falar de 2021 é muito difícil porque esse ano foi um ano de coberturas muito marcantes no nosso país, no nosso estado e na nossa região. Toda a história que a gente conta, por mais simples que ela seja, ela transforma a gente de alguma forma. A gente aprende com essa história. E nós aprendemos muito nesses 365 dias. Quando eu penso em uma reportagem que me marcou, né, nesse cenário de tantas matérias, de tantas histórias, um dos trabalhos mais importantes que eu fiz, que nós fizemos como emissora, eu acho que foi a cobertura do Projeto S do Instituto Butantan, da vacinação em massa em Serrana. Bom, quando o Instituto Butantan anunciou que faria esse estudo clínico aqui na nossa região, a gente sabia que nós teríamos um material muito rico em mãos e teríamos uma responsabilidade de reportar esse material para toda a nossa região e para todo o nosso país. A partir daí surgiu, então, a ideia da gente montar uma equipe de reportagem e acompanhar esse processo de vacinação, o antes, o durante e o depois da imunização na cidade e mostrar como estava a situação da pandemia na cidade de Serrana antes da vacinação, como foi feita essa vacinação, ou seja, como esse estudo científico foi realizado na cidade, o passo a passo desse estudo e quais foram os resultados na cidade, né? O que aconteceu na cidade de Serrana e como ficou a realidade dessa cidade em relação a outras cidades da nossa região. Para mostrar, para chegar até essas respostas, a gente desenvolveu um trabalho que durou quase 4 meses. Nós montamos essa equipe formada por mim, pelo repórter cinematográfico Carlos Trinca, pelo produtor Ícaro Ferracini, pelo auxiliar Marcelo Pimenta. Também tivemos a edição da Marília Valente e do editor Jean. Nós começamos a acompanhar primeiro como que estava a cidade de Serrana antes do início do estudo. E a situação da pandemia lá era preocupante, como em toda a região. Nós queríamos mostrar como que os leitos de UTI, como os hospitais e como os profissionais da saúde estavam sobrecarregados. Mas, para fazer isso, a gente precisou pensar numa forma de reportagem um pouco diferente, porque a gente não podia entrar na UPA da cidade de Serrana, por exemplo, que recebia e recebe, né, os moradores com sintomas da Covid-19. A gente não podia entrar no hospital estadual. Nós resolvemos entregar uma câmera, uma GoPro, uma câmera pequena, para os médicos que trabalham, médicos e enfermeiros que trabalhavam nesses locais, principalmente na UPA de Serrana, e pedimos para que eles filmassem o interior desse local. Então, para isso, a gente entrou em contato com médicos e enfermeiros que trabalhavam tanto no Hospital Estadual de Serrana, que recebia pacientes em estado grave da cidade e da região, e também com médicos e enfermeiros que trabalhavam na UPA de Serrana, que recebia especificamente pacientes com sintomas da Covid-19 que moram na cidade de Serrana. A gente passou um dia, desde manhãzinha, desde 6 horas da manhã, com o Cadu. Ele é o médico intensivista, era o médico responsável pela UTI do Hospital Estadual. A gente foi até a casa dele de madrugada, andamos com ele de carro, pegamos estrada até Serrana e ele foi contando sobre como que a vida dele mudou por causa da pandemia e mudou estando trabalhando dentro de uma UTI que atende pacientes com Covid-19. A partir daí ele foi então nos relatando o drama que aquelas pessoas estavam vivendo, que eles, profissionais da saúde, estavam vivendo com UTIs lotadas. E uma das coisas que mais me marcou foi que, conversando com o Cadu, bem na frente do hospital, um pouco antes dele entrar, eu perguntei para ele qual que era o momento mais difícil do dia dele. Seria o momento mais difícil que ele ia enfrentar a partir do momento que ele entrasse pelaquela porta. E ele nos disse que esse momento difícil era o momento em que ele tinha que decidir quem iria para a vaga de UTI disponível ou não, que isso tinha se tornado uma realidade. Ter vários nomes de pessoas buscando uma vaga numa unidade de terapia intensiva e ele olhava para aqueles nomes, ele olhava para aquela lista e ele tinha que decidir quem iria ocupar a vaga disponível e quem não iria ocupar a vaga disponível. Quem vai ter acesso a um leito
né, com atendimento de qualidade. É isso que mais tem desgastado na pandemia. Hoje é dia 25 de março e o que acontece aqui dentro do Hospital Estadual de Serrana é um exemplo do que o país inteiro enfrenta. Os piores dias da pandemia até o momento. O Brasil bateu a marca de 300 mil mortos. Só no estado de São Paulo são quase 69 mil vítimas e um recorde de internados. Ao todo, 12 mil pessoas estão num leito de UTI. Eu acho que... Nós também conversamos com uma enfermeira e ela chorava muito porque ela dizia que antes de entubar um paciente, eles seguravam na mão dela e falavam: por favor, não me deixa morrer, por favor, cuida da minha família. E ela falava que a vontade dela era prometer: não, você não vai morrer, mas que ela não podia fazer essa promessa, mas que ela prometia que ela ia fazer tudo o que ela podia para fazer com que essa pessoa ficasse viva, né? Ela prometia que ela iria fazer tudo o que ela pudesse para essa pessoa ficar viva, para essa pessoa se recuperar da doença. É muito triste o que a gente vive ali dentro. Vendo o paciente segurar a sua mão antes de ser entubado e falar assim: ó, não me deixa morrer. E às vezes a gente prometer isso, não conseguir cumprir. Eu acho que... Desculpa. Eu acho que todos nós já estamos esgotados. Nós estamos vivendo num momento de cansaço físico, cansaço psicológico. A partir daí a gente foi acompanhando. Logo em seguida nós fomos na UPA de Serrana, onde trabalhava o Dario, um médico ali da UPA de Serrana. Nós entregamos para ele, para o enfermeiro, uma câmera pequena onde eles entraram dentro da UPA de Serrana e a UPA estava lotada. Inclusive, eles nos mostraram uma paciente que estava internada, entubada, em estado grave na UPA e tinha que ficar lá porque não tinha vaga na região para que essa mulher fosse internada. Todo esse cenário ele foi muito difícil de ser acompanhado. A gente teve que fazer tudo isso com muito cuidado, com protocolos sanitários, com protocolos de distanciamento muito rígidos, porque esses médicos estavam entrando na UTI, filmando pacientes com Covid-19, voltando para o lado de fora e entregando para a gente equipamentos, né? Nós sabíamos que esse trabalho era extremamente necessário, então a gente tinha um protocolo muito rígido para que não tivesse nenhuma contaminação, mas para que a gente conseguisse exercer o nosso dever jornalístico de mostrar para as pessoas da nossa região a realidade dentro da UTI, dentro de uma UPA, nesse momento de pandemia, de agravamento da pandemia. Enquanto isso, a vacinação, o estudo, ele começou a acontecer na cidade. A cidade foi dividida em 4 grupos e esses grupos começaram a ser vacinados. Quando essa vacinação começou, a gente também pôde acompanhar os bastidores dessa vacinação. A gente entrou em uma escola, nós mostramos os locais que os voluntários percorreram até receber a vacina, quais foram os exames que eles tiveram que fazer, os protocolos, os formulários que eles tiveram que responder. Então a gente conseguiu mostrar esse bastidor. E uma história muito legal que a gente contou foi de uma enfermeira que trabalhava na UTI do Hospital Estadual de Serrana, cuidando e tentando salvar as vidas das pessoas que estavam em estado grave. E ao mesmo tempo ela trabalhava no segundo turno vacinando os moradores contra a Covid-19. E conversar com ela foi de uma esperança muito grande, porque ela via os dois mundos. Ela via a destruição que esse vírus estava causando, as pessoas morrendo, mas ao mesmo tempo ela via a esperança que estava na vacina. Isso marcou muito a gente nos bastidores e também na hora de conversar com ela. Vacinar as pessoas hoje, né, tem sido uma honra muito grande, uma alegria muito grande, porque é uma esperança que a gente encontra nesse momento aí. A partir daí a gente fez esse bastidor, a gente fez essa gravação, fizemos esse passo a passo e esperamos o fim da vacinação na cidade. Uma coisa que também nos marcou bastante nesse processo foi entrevistar e acompanhar a vacinação de pessoas que tinham perdido entes queridos contra a Covid-19 na cidade de Serrana antes da vacina estar disponível na cidade. E uma coisa que a gente ouvia muito era: que pena, como eu lamento que o meu esposo não aguentou, como eu lamento o fato dele não estar aqui hoje para se vacinar. Que pena que a vacina não chegou para ele, né? A gente conseguiu contar essas histórias, a história da Sandra, o esposo dela morreu por Covid-19 e ela tomou as 2 doses. E ela falava o tempo inteiro: eu queria tanto que essa vacina tivesse chegado antes para que o meu esposo estivesse aqui comigo hoje. E nós pudemos também contar essas histórias. Ele saiu daqui para ir no UPA consultar e eu não vi mais ele. Fiquei feliz por ter tomado e triste por meu marido não ter tido a oportunidade de tomar.
E deveria tomar todo mundo, né? Que é um privilégio, uma chance de sobrevivência, que é isso, né? A vacina é uma chance. Amanhã tem mais um pouquinho dessa história do projeto de vacinação em massa em Serrana. A Suzana Berbert vai mostrar como as vacinas conseguiram diminuir o número de mortes na cidade.